Nos próximos capítulos de Quando Me Apaixono, as emoções ficarão à flor da pele, muito mais agora que a Roberta vai descobrir toda a verdade sobre o Rafael, que ele morreu por causa de um amor de uma mulher. Com um caos armado lá na casa dos Monterrúbios, a Renata está indo para a casa do Augusto mais uma vez. Depois que ela se encontrou com o Jerônimo, os dois discutiram mais uma vez. Ela está agora conversando por telefone com a Adriana, sua melhor amiga, sobre essa situação, e claro que a Adriana também está dando algumas informações que levam então a Renata a acreditar que a bonita seja a Roberta. Aí então a Renata informa para a Adriana que ela vai voltar para o México logo para conversar com a Roberta, mas pede que não conte nada a ninguém para que a Roberta não fique sobre pré-aviso, sabe? Se prevenindo sobre alguma coisa. Ela quer chegar lá de surpresa e esfregar a verdade na cara da irmã e ver quais são as consequências e reações para confirmar ou não se ela é a bonita, a mulher com quem o Rafael se apaixonou e que por ela tirou a vida. Quando ela encerra a ligação, ela conversa com o Augusto sobre toda essa situação. Augusto diz que está disposto a ajudar ela a esquecer o Jerônimo a qualquer momento, basta ela apenas dizer sim para ele. Aí então a Renata diz que não quer causar nada, nenhum sentimento contrário nele, porque ela só quer apenas a amizade do Augusto. Augusto também informa para a Renata que ele e a Aurora terminaram. Renata diz que não quer continuar na casa de Augusto porque isso faz ela se sentir muito mal, até porque ela se lembra do que a Aurora contou sobre o Augusto querer então ter um relacionamento com a Renata. Aí diante de todos os fatos, não há argumento, a Renata fica calada, fica quieta, pergunta para o Augusto se ele está bem depois do que lhe aconteceu no término, E Augusto diz que está sim. Ele e a Aurora tentaram por várias vezes reatar o relacionamento, mas dessa vez terminaram definitivamente porque ele vê que não tem nada de compatível com a loira e ele não quer continuar então nesse relacionamento. A Renata está apressada então para que possa trocar de roupa, tomar um banho e ir para o aeroporto porque ela quer ir logo conversar com a Roberta sobre essa descoberta que ela teve sobre então a Roberta ser a namorada do Rafael, a bonita que tanto falam. Regina chega na cidade pequena lá para ir ver então o casal do momento, recém-casado Jerônimo e Renata. Carlos faz uma festa em saber que a mulher chegou bem, pergunta como é que foi o voo, tudo aquilo lá. Ela diz que passou bem, se assustou um pouco, mas enfim, foi tudo bem e ela está bem. Aí então ela pergunta onde está o Jerônimo e a Renata. Carlos antecipa então que o Jerônimo vai contar com ela tudo o que aconteceu. A Regina já fica sobre pré-aviso, de que algo não está certo e pergunta então o que foi que aconteceu. Carlos diz que é melhor ela chegar na fazenda e ela mesma observar e ver com seus próprios olhos e Jerônimo contar para ela. Regina diz que Carlos falando assim ela já se preocupa. Aí Carlos mantém-se encalado então e Regina vai até a fazenda para entender o que é que está acontecendo com Jerônimo, seu grande amigo, e com a Renata, sua filha, só que ainda ela não sabe. Aí vamos diretamente lá para a Fazenda Cruz do Amor, a de Augusto, e Renata então está toda pronta, arrumada para ir até o aeroporto. Nisso, Augusto chega contando que não conseguiu nenhum tipo de voo nem para hoje nem para amanhã por causa da tormenta que está prestes a chegar lá na cidade. A Renata diz que ela não pode esperar, ela tem que chegar lá na cidade do México hoje mesmo para resolver suas coisas pendentes com a Roberta. Augusto diz que tudo depende do clima. Até então ele não conseguiu comprar nenhuma passagem porque eles não estão vendendo, não tem nem como programar por causa do clima. Aí então ele mente para a Renata dizendo que ele vai ver se consegue um jatinho particular para que eles possam ir até o México. Renata se assusta e fala: "Vamos? Irmos? Não, Augustinho, você precisa ficar aqui na sua fazenda e tocar com sua vida. Eu preciso ir só para resolver minhas coisas." Aí Augusto diz que de jeito nenhum ele vai deixar ela partir do jeito que está, nervosa e triste. Ele vai acompanhar ela até que ele possa ver que está tudo bem. Jerônimo está em casa, lembrando então das vezes que ele brigou com a Renata. No caso, passa então as memórias dele fazendo amor com ela e lembrando então dos flashes de áudio em que ela falava então que ela, quando se entrega para alguém, é de verdade. Ela não consegue ser meia Renata, ou ela ama ou ela não ama, e ela escolheu amar Jerônimo por todas as qualidades que ele tem.
Aí o Jerônimo está tomando uma para poder esquecer tudo o que aconteceu. Ele lembra também da primeira vez e começa a chorar bastante porque ele não consegue se decidir entre amar a Renata ou continuar com sua vingança. Ele então fica bebendo ali, enchendo a cara para ver se consegue esquecer alguma coisa. Sobre a mesa está a foto de Renata e Roberta e ali ele se pergunta quem é a bonita de verdade, sendo que ele tem todas as pistas que ligam então a bonita ser a Renata. Ele taca então a bebida na parede porque ele odeia amar a Renata e então ele fica então numa decisão tamanha dele, né, sem saber o que fazer. Nisso vemos então a Renata sofrendo lá na casa do Augusto, lembrando então dos bons momentos que ela teve com o Jerônimo, do noivado, namoro, casamento, da primeira vez lá na praia também. Ela lembra de tudo ao lado dele e dos momentos bons que eles tiveram. O divórcio de Renata com Jerônimo está cada vez mais próximo. Aí os dois estão se alimentando então agora do que viveram de bom e claro que ficando também as coisas ruins, porque Jerônimo não consegue se entregar ao que ele sente a Renata por causa dessa vingança. A Renata fica muito confusa porque ela o ama e não tem nada que possa impedir então deles serem felizes. Já o Jerônimo não consegue ser feliz ao lado da Renata por causa então de toda essa vingança que ele tem, querendo fazer justiça por causa do seu irmão Rafael. Jerônimo está em seu escritório conversando consigo mesmo e imaginando que o Augusto consegue tudo o que ele quer e desse jeito ele está perdendo cada vez mais a Renata. Aí ele se lembra então do que sua funcionária, a senhorinha, lhe explicou, né, que as mulheres são um pouco difícil então de se entender, basta apenas amá-la, poder então fazer os gostos dela, que tudo vai dar certo. Aí então o Jerônimo diz que ela tem razão, daí ele decide ir até a fazenda do Augusto, porque ele, querendo ou não, ele consegue ainda sentir algo pela Renata e a Renata por ele. E outra coisa, eles ainda continuam sendo casados, queira o Augusto ou não, eles seguem casados. E então ele toma a decisão de, diante daquela tempestade que está caindo lá fora, faltando energia na cidade, chuvas, árvores caindo, alagamento, enfim, aquele caos na cidade, o Jerônimo decide naquele momento então ir até a outra fazenda que é do outro lado da cidade para poder ver como é que a Renata está. Aí nisso ele então passa por Matilde, que está orando a Deus para que não aconteça outras coisas ruins assim como aconteceu na outra vez, porque foi numa noite como essa que o Rafael acabou então todos descobrindo que ele morreu. Aí então a Matilde conta para ele que Carlos não está porque foram até a igreja para poder ajudar as pessoas que está sendo então servindo como ponto de abrigo. Nisso, vemos que a Renata acabou pegando no sono lá no escritório do Augusto mesmo. Aí então ele cobre ela e então passa com o seu rosto pelo corpo então da Renata, cheirando ela e dizendo que ela não sabe o quanto ele a quer. E então ele se lembra então do momento em que deu um beijo nela escondido. Aí quando ele se lembra disso, a Renata então se assusta com o trovão que deu e fala que hoje a noite está bem tensa. Augusto concorda e os dois então continuam ali conversando. A Renata aparentemente não quer nada com o Augusto, mas Augusto quer tudo com ela. Aí os dois começam então a conversar e a Renata deixa claro então para o Augusto que ela não sente nada por ele. Jerônimo está totalmente decidido a ir atrás de Renata e recuperar todo o amor que ele sente por ela e sabe que ela também sente por ele. Ele entra em seu carro e se vai. Nisso vemos então um penhasco se destruindo todo com pedra e águas também. A Renata está desabafando então com o Augusto, que agora ela consegue enxergar, né, de fato, a verdadeira face então do Jerônimo. Ela, gente, está totalmente iludida pelo que o Augusto diz e também por causa do jeito grosso que o Jerônimo agiu com ela, tratou tudo por conta dessa vingança que ele tem sobre o Rafael. O Jerônimo agiu totalmente errado, né, tratando ela mal, sem conversar, sem perguntar, sem questionar. Ele achou as provas do jeito dele e tirou as conclusões de maneira totalmente precipitadas e erradas. Jerônimo consegue acompanhar o carro de Augusto, que está com Renata dentro, onde ela pediu até para falar com Ezequiel, com Álvaro, antes dela ir, para saber mais sobre essas coisas que o Jerônimo anda pondo em sua cabeça sobre a vingança, sobre ela ser a bonita e etc.
Nisso, o Jerônimo consegue alcançar o carro e pede para que parem. Aí então, gente, ela tá numa pista, tem um lago no meio que a correnteza está muito forte e do outro lado então está o Jerônimo. A correnteza se deu isso por causa do clima, por causa da tormenta que teve durante a noite, como foi falado aqui no nosso vídeo, ainda nesse vídeo. Aí, gente, o Jerônimo começa então a gritar para a Renata que ele a ama. Renata, eu te amo, te amo, te amo. E a Renata então o quê? Aí ela sai do carro, o Augusto tenta impedir, a Renata sai correndo para dar aquele linda cena, sabe? Onde os dois se reencontram, se beijam, aquela coisa toda, mas não é isso que acontece. Algo terrível acontece nessa cena. Com o Jerônimo gritando que ama ela, ele então tenta subir então em algo que tem lá para poder conseguir atravessar o rio para ir até onde está a Renata. Nisso, gente, o penhasco acaba aqui caindo, terra, areia, pedra, e ele então se joga ali caindo então dentro daquele lago. Eu acho que o outro é outro nome, não é lago, mas vamos chamar de lago para que vocês entendam. E a correnteza que está alta e pesada acaba que levando então o Jerônimo, mesmo ele sabendo nadar, não tem como ele então conseguir se erguer ali. Aí então a Renata quer pular junto, mas o Augusto não deixa e diz que a correnteza, além de alta, está muito forte. Aí a Renata tenta a todo custo tentar salvar então a vida do Jerônimo. Os funcionários que estão em outra caminhonete atrás chegam também. Augusto grita por ajuda. Aí eles todos vão até onde o Jerônimo está e a Renata, então alguém tem que segurar ela, tanto o Ezequiel quanto também o Augusto, porque ela quer ir até lá onde está o Jerônimo e o pior poderia acontecer com os dois, né? Aí então todos seguram a Renata para que ela não vá até onde o Jerônimo está, e o Jerônimo então, gente, some dentro d'água, não tem como ele escapar ali, somente um milagre. Lázaro põe todos os equipamentos de segurança para ir até onde o patrão está. A Renata, Karina, todos estão lá então torcendo para que o Lázaro consiga então chegar até onde o Jerônimo está. Ele está desacordado sobre uma pedra. Ezequiel está auxiliando então Lázaro e Lázaro consegue chegar até o Jerônimo. A Renata continua então gritando para que o salve, que não deixe morrer. A Karina segura a Renata, o padre, todos que estão ali então para que ela não vá até lá. Ela fica muito ansiosa para que resgatem então o Jerônimo. Aí finalmente o Lázaro consegue então segurar o Jerônimo e ver como é que está a pulsação e então ele consegue ver que há vida ali. Eles conseguem então resgatar o Jerônimo. A Renata então junto com outros tentam então ali fazer as manobras de salvamento nele. Ela até faz então respiração boca a boca e todos ficam ali tentando ajudar. O Augusto é do contra, mas tem que fingir que está então todo preocupado para poder conseguir mais carinho ainda da Renata. Só que é tudo, gente, invenção, porque por ele então ele deixaria o Jerônimo morrer. Aí então todos da La Fazenda ficam preocupados quando acabam então que descobrindo o que foi que aconteceu. É uma correria só. Aí até o Augusto cumprimenta o Carlos, que é totalmente frio com o vilão. Ezequiel fica só de olho. Lázaro leva então o Jerônimo até sua cama para que ele possa então descansar. A Renata corre para poder ajudar ele, trocar de roupa, fazer todos os cuidados. A Regina também está lá e nota então que deve ter alguma infecção ali, porque ele está muito quente. A Regina então pede para que ela tire a roupa então do Jerônimo e ela então vai fazer algum chá, alguma coisa, e vai então pegar os primeiros socorros, enquanto a Renata fica sozinha com o Jerônimo para cuidar dele. Jerônimo e Carlos chegam à fazenda de Augusto para então encontrar-se com a Renata, e lá ficam sabendo que ela pegou então o destino ao aeroporto porque ela está voltando para sua cidade. Nisso vemos então a Renata bem acomodada, sentada nas cadeiras lá do aeroporto, pensando então em tudo que ela viveu com o Jerônimo. A primeira vez dos dois, momentos lindos de risadas, ela lembra do cheiro, do contato, lembra de tudo que envolve então o Jerônimo e sente então tristeza por não ter sido realidade tudo aquilo que ele prometeu. Jerônimo foi do tipo que prometeu tudo e entregou nada a Renata, e o casamento foi totalmente uma decepção por causa dessa vingança. Ela lembra então das vezes que o Jerônimo disse que amava a Renata. Nós sabemos que ele falou de verdade, porém a vingança cegou então totalmente ele, deixando então com que os dois não sejam mais um casal.
Renata liga para a Adriana. Ela pede para que a Adriana vá até o casamento de Matias. Só que a Adriana relutantemente diz que não vai, mas Renata diz que ela precisa ir para impedir até que ela chegue até lá. A Adriana diz que não entendeu. Como? Você não quer que o Matias e a Roberta se casem? Aí a Renata diz que apenas repete para ela para impedir até que ela chegue lá e que ela então encontrará com a Adriana lá na mansão Monterrubio ou perto ali do casamento nas redondezas e pede para que ela faça isso urgente. Renata então retorna para o lado de Augusto e ela está, gente, realmente desanimada. O Jerônimo está totalmente desesperado. Ele está sendo um pé no saco para Carlos. Ele está prestes a fazê-lo então matar os dois com sua ansiedade. Jerônimo está correndo feito louco para encontrar com Renata e dizer que a ama e que esqueceu aquela vingança, coisa e tal. Jerônimo jura que Augusto está acostumado a conseguir tudo o que ele quer. Mas com Jerônimo ele esbarra em uma parede porque ele nunca terá a Renata. Nunca. Carlos então apenas olha para ele como se dissesse: você está apenas recebendo o que pediu. Aí Jerônimo então fica ali então todo agoniado, indo então em direção ao aeroporto para ver se consegue impedir então que a Renata se vá. O telefone lá em A Bonita toca. Regina atende. A Josefina pergunta quem é, com uma voz muito fina e gentil. Aí a Regina diz seu nome, né, que é a Regina Soberon. Aí então Josefina pensa: você está com sua própria filha? E então finge um sotaque para não ser reconhecida e pergunta por Renata dizendo que é sua mãe. Regina então diz que ela não está. Josefina acha que ela queria que a Regina estivesse então morrido lá no Rio na história. Aí Josefina diz para ela apenas avisá-la de que sua mãe ligou para saber se ela está bem. Mas ela não vai falar com uma mulher que se mete com um homem casado. E Josefina então desliga. Pensa que da próxima vez ela não pode errar, então tirar a vida da Regina. Jerônimo finalmente chega então lá no aeroporto. A Renata e Augusto pagam um táxi para levá-los então o mais rápido até a cerimônia. Claro que eles ficam presos em um enorme engarrafamento. Augusto tem que subornar então o motorista para usar seu celular. Ela liga então para a Adriana para que implore para que a Renata se apressar. A cerimônia então está prestes a começar. Enquanto isso, a Renata ainda está no trânsito e está ficando muito nervosa porque não tem como eles chegarem a tempo. Porque parece que todos estão agitados, o trânsito está parado, até que para então um sujeito na moto e a Renata então tem uma ideia brilhante. Ela pede perdão então a Augusto, abre então a porta do táxi e pede então para que o homem lhe leve até ali na frente, porque está prestes a começar um casamento. O homem então só diz sim e então a Renata pede para que o homem vá e assim ele vai, deixando então Augusto ali largado no meio da rua. Nisso, o juiz começa então a dar início a toda aquela cerimônia de casamento. A Adriana está totalmente nervosa porque convém a ela que aquele casamento não prossiga, no caso para o Matias não se casar. Aí o Matias pergunta então a Renata se ela tem certeza, ela fica calada. Ali o Matias já dá um sim no casamento, a Roberta fica calada ainda pensando se ela aceita ou não se casar, dá aquele suspense quando o Matias então, no caso a Josefina então encara a Roberta para dar logo um sim. O suspense então toma conta até que então o casamento acontece. Aí então a Renata vai chegando então lá numa moto, né, e agradece ao homem, só que não dá tempo. A Roberta então aceita se casar então com o Matias. Aí a Adriana fica triste, né, porque agora o Matias tem aquele acordo pré-nupcial de 1 ano de manter-se então casado com a Roberta. O Matias então está bem tenso, a Roberta também, e a única pessoa que tem um sorriso no rosto diante dessa cerimônia de casamento é a Josefina, e então ninguém conseguiu parar o casamento então de Matias e Roberta. Aí agora os noivos então assinam um casamento e a Renata não consegue chegar então a tempo da cerimônia para interromper aquele casamento. Renata chega então na cerimônia e é então informada por Adriana que não deu tempo. Ela até tentou impedir a cerimônia, mas a Josefina não permitiu. Só que a Malefina é rápida o suficiente. Ela agarra então a Renata, arranca ela de lá então da cerimônia. E adivinha, a Malefina que diz então a ela para não colocar os pés em sua casa nunca mais. E ela sai então empurrando a Renata em direção à porta e ameaçando a Adriana também. Mas a Adriana é uma boa amiga e segue então Renata para o inferno para enfrentar então a Josefina.
Lá fora, Renata insiste que fará o que for preciso para impedir que Roberta engane a todos. Aí então a Josefina grita que Roberta está grávida. Renata diz que não se importa. Roberta destruiu sua vida e todos vão saber. Aí Josefina ri. Não seja idiota, Renata. A vida de Renata é um problema dela e não dos outros. E Renata diz que pode provar. Aí Josefina grita então que não, na casa dela não e agora não. Saia daqui. Você é uma pessoa sem escrúpulos. Como você pode destruir então a cerimônia de casamento de uma mulher? E essa mulher sendo sua irmã. Aí então a Adriana abre a porta e diz que está esperando então ali para conversar. A Roberta pergunta então o que a Renata faz ali e diz que não vai entrar, pois ali é hoje o seu dia de casamento e ela não quer que nada estrague o seu dia. E diz então que a Renata é uma mentirosa que só quer então lhe destabilizar. A Josefina então diz que ela tem razão. Só que o Gonçalo diz que independente de qualquer coisa, agora o Matias quer saber então o que a Renata tem para dizer. E o Gonçalo então concorda. Gonçalo quer saber então do que se trata. E então nesse momento a Renata então mostra o colar então de Roberta e pergunta então: vocês sabem onde foi que eu encontrei esse colar aqui da Roberta e que tinha perdido? Aí então o Gonçalo pergunta onde. Aí então nesse momento a Renata confessa então que a Roberta lhe arruinou a vida, pois ela era a mulher que estava namorando com o Rafael e que por ela então ele tirou a vida. Aí todos ali ficam então chocados com essa revelação. O Jerônimo consegue chegar então lá na cidade onde está então a Renata em sua casa. Ele chama a Renata para poder conversar, mas a Renata não quer muito diálogo com o marido não. Aí então ela já chega toda armada para falar com ele, enquanto ele diz que necessita falar com ela algo muito importante. Jerônimo não sabe que a Renata já sabe toda a verdade, mas agora então ela poderá então falar com ele por igual, porque agora ela sabe então sobre a vingança dele. Jerônimo conta para a Renata que está disposto a contar tudo, o porquê dele mudou, as coisas que aconteceram e que agora ele quer falar de igual para igual. Só que ele não sabe que a Renata descobriu tudo e com a ajuda do Augusto também. Aí a Renata taca ali então uma tapa no rosto do Jerônimo e diz que ele nunca mais vai lhe enganar. Ela entregou o que tinha de melhor dela para ele e ele então pisou, quebrou. Aí o Jerônimo pergunta então o que a Renata tem. Ele precisa contar para ela o que foi que aconteceu, como as coisas aconteceram. Aí a Renata diz que ela não é nenhuma idiota, que ela sozinha ela descobriu tudo. Mas uma coisa ela diz, ela não é a mulher com quem Rafael estava apaixonado ou namorando. E ela pode provar quem é aquela pessoa. Mas antes disso, ele deveria pedir perdão a ela por ter acusado ela de tamanha maldade que ela não teve culpa. E começa então ali a esculachar então o Jerônimo. Gente, essas são as emoções dos próximos capítulos de Quando Me Apaixono, mas você acha pouco? Não, né? Então deixa eu te contar mais um babado. O Jerônimo então nota que agora a Josefina é culpada pelo que aconteceu com o Rafael. Ele vai até a mansão para contar então isso a Renata, mas a Josefina não deixa e então quando o Jerônimo acusa então a Josefina de ter tirado a vida de seu irmão, ela diz que ele é um mentiroso, ele está ali para então destruir todos. Aí então o Jerônimo confessa ali diante de todos que foi ela quem disse então que a Renata namorava com o Rafael. Aí a Josefina pede para que pare, porque isso não é verdade, eu não quero que você estrague então a relação que eu tenho com minha filha. Aí o Jerônimo fica ali, gente, lá na mansão Monterrupio a todo custo, tentando então explicar a todos que a Josefina é a principal suspeita então por tirar a vida então do Rafael. O Honório já descobriu que a Branca está tentando infernizar a sua vida de tudo e quanto é jeito. Daí ele tenta ligar para a mulher para tentar então obter algumas respostas. Nisso ela não atende e então ela com um sorriso diz que agora o Honório terá que se humilhar para conseguir a qualquer coisa dela, pois agora é sua vez de tentar então conquistá-la. Pensando ela então que o Honório está querendo alguma coisa com ela. Só que o Honório está muito, gente, é confuso, tentando entender o que de fato está acontecendo ali para a mulher querer tanto o mal dele. É na empresa, é na sua vida pessoal, enfim, é em tudo. Agora vemos então que o Gonçalo está subindo então lá para o andar de cima com a Josefina, enquanto o Honório está tentando conversar com a Constância para poder então explicar à mulher o que foi que aconteceu e até que ponto ela sabe sobre as coisas, pois ele quer esclarecer para a Constância que entre ele e Branca não houve nada, mas a Constância está decidida a não querer tocar nesse assunto e ponto final.
Jerônimo se casou com Renata por vingança, entrou com uma trama cruel sem provas suficientes e destruiu a vida de Roberta também. Matias não consegue mais esconder isso e conta então que o bebê que a Roberta está esperando é do Jerônimo. Se a pobre Renata estivesse perturbada antes assim, ela estava então muito mais arrasada agora. Daí então a Renata não consegue acreditar que o bebê que é de Jerônimo e então fica ali naquele chororô dizendo ainda que o ama. Josefina se vira para Roberta com uma falsa surpresa e compaixão. Roberta chora sobre a humilhação de esperar o bebê do marido de sua irmã. Ela conta que escondeu isso ao se casar com Matias. Renata soluça então abertamente e pergunta por que ninguém lhe contou isso antes. Gonçalo pede desculpas por não ter contado a ela, mas ele não encontrou um momento certo. E Matias até conta para ela que quando ele foi até lá na fazenda para ver a Renata jurou que estava tudo bem entre ela e o Jerônimo e que ela o amava e que por isso ele não teve coragem de contar nada para ela. Daí então eles começam então a conversar sobre isso e a Renata, gente, fica inconsolável sobre toda essa situação. Renata também fala para o Matias que ele é o melhor cara do mundo inteiro. Ela entende as razões para manter o segredo e se casar com Roberta. Renata admite que se apaixonou pelo homem errado. Matias espera que ainda possa haver algo entre eles, mas Renata esmaga isso imediatamente. Ela conta que o ama de todo o coração, o Jerônimo, mas que também ama o Matias apenas como irmão. Só que mais tarde, o Matias se junta com Roberta lá em seu quarto. Matias diz a Roberta que não há razões para que eles vá para uma lua de mel. Todo mundo sabe que esse casamento é uma farsa. Eles precisam agora parar de esconder as coisas. Isso só causa mais dor ainda em Roberta. Matias se comove com isso e dá um beijo antes de sair. Depois de todo mundo já estar sabendo a verdade sobre tudo, o Jerônimo vai até a mansão para conversar com a Renata, mas não há acordo entre eles. Ele não desiste e vai até a mansão dos Monterrúbios, onde está todo mundo lá reunido, Roberta, Matias, Gonçalo, enfim. E diz então que ele só continuou com essa vingança ao lado de Renata, porque a única prova que lhe restou foi quando a Josefina contou que a Renata era a namorada de Rafael e que a Renata estava escondendo isso. Aí então o Jerônimo desmascara a Josefina ali na frente de todo mundo. Gonçalo se aproxima então da Josefina para saber se isso é verdade. Josefina diz que não, que ele está mentindo para se safar e diz que Jerônimo que está dizendo é a das mais cruéis das mentiras. O Jerônimo diz que ele precisa esclarecer as coisas e pede para que a Renata então acredite nele, que ele jamais iria mentir para ela. Ele escondeu o fato sobre essa vingança e ela não sabe o quanto ele se arrepende e jura então por sua vida que ele a ama de verdade e diz então que ela é a pessoa mais importante de sua vida e diz então que ele só quis fazer essa vingança com a Renata porque sua mãe, Renata, sua mãe me jurou que você era a amante do meu irmão, que você era a bonita. Renata enche os olhos de lágrimas e começa então a acreditar no que Jerônimo está dizendo, mas ela não dá o braço a torcer porque ela está muito magoada e pergunta então ao Jerônimo se ele já terminou. E diz que se ele já terminou, agora ele pode ir embora, porque suas palavras para mim já não tem mais nenhuma emoção. Eu já não confio em você, eu já não te quero e eu também nunca mais vou voltar a ser a sua esposa. E então a Renata exige que o Jerônimo saia de sua vida. A Josefina então faz cara de boa mocinha ali, enquanto o Jerônimo fica chocado com a atitude então de uma Renata vingativa. Agora aí, gente, a história é longa e eu quero contar tudo isso para vocês. Então já cola com a gente no nosso canal, clica no gostei, se inscreve no nosso canal e vem saber de tudo que ainda vai acontecer. E então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e muito obrigada por sua audiência.